A paz do nosso Senhor Jesus Cristo, eu sou Veridiana Costa e estamos aqui hoje para mais um dia de leitura. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome. Muito obrigada, Pai, por mais um dia de vida. Agradeço por sua bênção e por sua proteção. Muito obrigada, Senhor, pelos teus livramentos, Pai. Por favor, nos abençoe nesta leitura, que cada palavra sua, Senhor, seja ensinamento em nossas mentes e em nossos corações, nos inspire e nos direcione cada vez mais para perto de Ti. Você que está chegando agora, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Não esqueça de se inscrever aí no canal, curta, compartilhe. É sempre bom interagir com o canal, porque assim o YouTube entende da importância, da relevância e nos ajuda a propagar um pouco mais a palavra do nosso Senhor. Não falamos sobre religião, muito menos sobre placa de igreja. Aqui é pura e simplesmente a palavra do nosso Deus, que Ele deixou escrito para nós, né? Inclusive, às terças e quintas, aqui no canal, eu transmito ao vivo o culto ali na Comunidade Cristã Reunir, que fica ali na Vila Campestre, na Príncipe das Astúrias, esquina com a Rua Luiz A. Álvares. Excepcionalmente, essa semana não teve culto devido ao aniversário de 7 anos do Grupo Ágape, que é o grupo de mulheres que adoram ali ao Senhor, que louvam ao Senhor. Então, em comemoração a esses 7 anos e agradecimento ao Senhor, terá congresso esse final de semana. Amanhã, sexta e sábado, às 19h30 e no domingo, às 18h30. Faça uma visita lá, que eu tenho certeza que você será muito bem recebido, você será muito bem recebida. Mas esse vídeo em especial aqui é sobre a leitura bíblica, lembrando que é na sequência cronológica, ou seja, mais ou menos de acordo aos acontecimentos. Eu sei que eu estou em falha, mas eu vou procurar fazer um capítulo a cada dia para ficar vídeos mais curtos e assim você conseguir acompanhar a leitura. O Velho Testamento, além dos mandamentos, né, além das leis, conta muito a história do povo, de como viveu aquele povo, né, que até então não tinha ainda vindo o Messias, né, Jesus Cristo ainda não tinha descido à terra ali em forma de homens, mas eles já ouviam falar que o Messias viria para libertar o povo, para redimir o povo, né, que aí acontece a partir do Novo Testamento. No segundo livro de Reis, como o próprio nome diz, está falando sobre o reinado ali de Jerusalém, né? O reinado do povo israelita, do povo hebreu. A parte das 10 tribos ficou para Israel, que normalmente ali os reis e obviamente o povo ali também não seguiam ao Senhor, nosso Deus, e as outras duas tribos ficaram com Judá, que é o povo que seguia a Deus ali, que servia a Deus. Judá, lembrando, Judá é a descendência de Davi. Deus fez uma aliança ali com o rei Davi, quando o rei Davi teve em seu coração em fazer um templo ao nome do Senhor. Mas o rei Davi era um homem de guerra, tinha muito sangue em suas mãos. Então, naquele momento ali, Deus fez uma aliança com ele de que o filho dele faria esse templo, né? E de que não faltaria uma descendência de Davi no trono ali, né, no reinado. Obviamente que seguisse os caminhos do Senhor. Mesmo aqueles que começavam no caminho do Senhor, mas acabavam se desviando, Deus usava de misericórdia ali e permitia que ele ficasse um tempo ali até a sua morte e viesse o próximo. Então, Judá, até então, estava nos caminhos do Senhor. No capítulo 12, a gente fala sobre as reformas de Joá. No ano 7º de Jeú, começou a reinar Joá, e 40 anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe Zíbia de Berseba. E fez Joá o que era reto aos olhos do Senhor, todos os dias em que o sacerdote Joiada o dirigia. Tão somente os altos não foram tirados, porque ainda o povo sacrificava e queimava incenso nos altos. E disse Joá aos sacerdotes: todo o dinheiro das coisas santas que se trouxer à casa do Senhor, a saber, o dinheiro das ofertas sagradas, o dinheiro do resgate de pessoa e todo o dinheiro que trouxer cada um voluntariamente para a casa do Senhor, os sacerdotes o recebam, cada um dos seus conhecidos, e eles mesmos reparem as rachaduras do templo. Toda rachadura que se achar nela deve ser reparada.
Sucedeu, porém, que no ano 23 do reinado do rei Joás, os sacerdotes ainda não tinham reparado as rachaduras do templo. Então o rei Joás chamou o sacerdote Joiada e os demais sacerdotes e lhes disse: Por que não reparais as rachaduras do templo? Agora, pois, não tomeis mais dinheiro de vossos conhecidos, mas entregai-o para o reparo das rachaduras do templo. E consentiram os sacerdotes em não tomarem mais dinheiro do povo, como também não ficarem mais responsáveis por reparar o templo. Porém, o sacerdote Joiada tomou uma arca, fez um buraco na tampa e o pôs ao pé do altar, ao lado direito dos que entravam na casa do Senhor. E os sacerdotes que guardavam a entrada da porta punham ali todo o dinheiro que se trazia à casa do Senhor. Sucedeu que, vendo eles que já havia muito dinheiro na arca, o escrivão do rei subia com o sumo sacerdote e contavam e ensacavam o dinheiro que se achava na casa do Senhor. E o dinheiro, depois de pesado, davam nas mãos do que faziam a obra, que tinha a seu cargo a casa do Senhor, e eles o distribuíam aos carpinteiros, aos edificadores que reparavam a casa do Senhor, como também aos pedreiros e aos sacerdotes, aos cortadores de pedras. E para se comprar madeira e pedras de revestimento, para repararem as fendas da casa do Senhor e para tudo quanto era necessário para reparar a casa do Senhor. Todavia, o dinheiro que se trazia à casa do Senhor não se fazia nem taças de prata, nem garfos, nem bacias, nem trombetas, nem vaso algum de ouro ou vaso de prata para a casa do Senhor, porque o davam aos que faziam a obra e reparavam com ele a casa do Senhor. Também não pediam contas aos homens em cujas mãos entregavam aquele dinheiro para o dar aos que faziam a obra, porque procediam com fidelidade. Mas o dinheiro do sacrifício por delitos e o dinheiro por sacrifício de pecados não se trazia à casa do Senhor, porque era para os sacerdotes. Então subiu Azael, rei da Síria, e guerreou contra Gate e a tomou. Depois Azael resolveu marchar contra Jerusalém. Porém Joás, rei de Judá, tomou todas as coisas santas que Josafá, Jeorão e Acasias, seus pais, reis de Judá, consagraram, como também todo o ouro que se achou nos tesouros da casa do Senhor e na casa do rei, e o mandou a Azael, rei da Síria. Então se desviou de Jerusalém. Ora, os demais atos de Joás e tudo quanto fez, porventura, não está escrito no livro das crônicas dos reis de Judá? E levantaram-se os seus servos e conspiraram contra ele. Feriram Joás na casa de Milo, no caminho que desce para Sila. Porque Josacar, filho de Simeate, e Josabade, filho de Somer, seus servos, o feriram e morreu. E o sepultaram com seus pais na cidade de Davi. E Amazias, seu filho, reinou em seu lugar. Tinha muito disso naquela época, né? De usurpar o trono. Mas o importante aqui é que Joás ele seguia os caminhos do Senhor. E quando ele viu que a casa do Senhor ela estava ali com a sua estrutura abalada, né? Ela estava ali necessitando de reforma, o que ele fez? Ele buscou os próprios sacerdotes para que fizessem o conserto, mas os sacerdotes não fizeram. E o povo que ajudou, né? A importância do dízimo, a importância das ofertas é exatamente essa, porque a palavra do Senhor diz que é para que haja mantimento na casa dele. A gente sabe que as coisas mudaram, não existe mais aquele templo, então muitas pessoas se utilizam de subterfúgios, se utilizam de histórias literárias, né? Vai ao pé da letra ali em relação ao templo, que aquele templo que era para o Senhor, hoje as igrejas são diferentes e tal, mas o importante é que existe um imóvel, esse imóvel ele é consagrado ao Senhor, e ele tem gastos. Esse imóvel é usado somente para a palavra do Senhor, para a obra do Senhor. É a igreja do Senhor. Então, não importa o tempo, o termo que nós usamos para esse imóvel, para esse lugar. Esse lugar ele foi consagrado ao Senhor. Esse lugar está ali somente para servir ao Senhor, para proclamar a palavra do Senhor, para levar a palavra do Senhor a quem quer que seja, que tenha vontade de adentrar ali, para louvar ao Senhor. Não faz diferença se é aqui, ali ou acolá. A questão é que todos os imóveis ele têm seus gastos, alguns com aluguéis, com energia, luz, internet, além do equipamento todo que usa ali, equipamento de som e tudo mais.
As igrejas pequenas, normalmente, os pastores, eles têm o seu próprio trabalho. Os padres, eu não sei como que funciona exatamente, mas os padres eu creio que não, que eles vivem somente para a obra ali, e inclusive eles moram na casa paroquial, né? Agora eu não sei em relação ao imóvel se pertence, eu creio que pertence à igreja mesmo, né? Não é alugado. Mas a questão é que as ofertas e os dízimos são para a obra do Senhor, não é para enriquecer pastor, não é para enriquecer padre, não é para enriquecer liderança religiosa. O dízimo é uma prova de fidelidade sua com Deus, o dízimo é uma prova de fidelidade minha com Deus. Deus pede para mim para que eu ajude a manter a casa dele, a casa que leva o nome dele. Então eu vou fazer minha parte, porque ele me abençoa muito, ele me protege, ele me deu a vida, ele me permite acordar todos os dias. Então isso não é nada perto de tudo que ele faz por mim. E ele pede só um pouquinho, né, para que eu devolver, não é dar dízimo, tá, gente? É devolver dízimo, porque tudo vem de Deus. Então o meu trabalho ele vem de Deus. Se não fosse por Deus, não estaria trabalhando. Então, se o meu trabalho vem de Deus, o que eu recebo do meu trabalho, obviamente, vem de Deus. Então, eu só estou devolvendo uma parte para ele, e a maior parte vai ficar para mim. Então, nada mais justo. Se eu vou na casa do Senhor, né, se tem aquele ambiente protegido, se tem aquele ambiente confortável, limpo, se eu estou indo ali para ouvir a palavra do Senhor, para meditar na palavra do Senhor, nada mais justo do que eu ajude também a manter aquele lugar, né? Afinal de contas, um lugar onde não se entra dinheiro, um lugar onde não se tem a parte financeira, como que vai manter? Como que vai pagar o aluguel? Como que vai manter a luz acesa? Como que vai ligar o ventilador nesses dias quentes, né? Em alguns lugares, por exemplo, Bahia, por exemplo, tem que ter ar-condicionado, porque o calor é insuportável. Então, tem que ter um ar-condicionado ali. Nas escolas, tudo tem. Onde você vai, tem ar-condicionado. Então, tem os gastos. E nós, como cristãos, nós, como servos de Deus, nós também temos que ajudar a manter esses lugares, não só para nós mesmos, né, porque nós também usufruímos desses ambientes, como para todos aqueles que desejam ouvir a palavra do Senhor, que desejam conhecer um pouco a mais Jesus Cristo. Então, não se deixe levar por histórias de que não deve fazer isso, não deve fazer aquilo, não. O que a sua base tem que estar aqui, ó, na palavra do Senhor. Se tiver escrito aqui na palavra do Senhor, você segue. Se não tiver escrito, você nem dá ouvidos. Segue a Jesus Cristo tão somente. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome. Pai, muito obrigada, Senhor, por mais um dia de vida. Agradeço por sua bênção, por sua proteção, Senhor. Muito obrigada, Pai, pelos teus livramentos. Obrigada, Senhor, pela palavra de hoje, Pai, que ela possa tocar em meu coração e ensinar cada vez mais sobre Ti, Senhor, que ela possa tocar no coração dessa pessoa que está me ouvindo, Pai, que ela sinta a Tua presença, Senhor, que Teu Espírito esteja no coração dela neste momento, Pai, caindo por terra todo o mal, Senhor, toda enfermidade, toda maldição, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Abre porta de emprego, Senhor, abre porta de estudos, Pai. O Senhor sabe da necessidade de cada um, Senhor. Derrama a tua unção de cura, tua unção de libertação, Pai. Traga cada vez mais para perto de ti, Senhor. Mostra o caminho a ela que ela deve seguir, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Eu repreendo esse demônio que está tentando tirar a vida dessa pessoa, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu ordeno o demônio do suicídio, saia agora dessa vida. Em nome de Jesus, caia por terra todo mal, toda seta maligna, caia agora em nome do Senhor Jesus Cristo. Santo Deus, Pai Todo-Poderoso, Pai, toma essa vida para ti, Senhor. Eu entrego essa vida em tuas mãos, Pai, para que o Senhor a guie, Senhor, para que o Senhor a proteja, para que o Senhor a ensine, Pai. O Senhor sabe o que é melhor para cada um de nós, Senhor. Eu peço a Ti, Pai, por toda a minha parentela, esteja todos eles em Tua direção, Pai. Eu peço a Ti pelos nossos governantes, pelas nossas autoridades, que os Teus anjos estejam guiando cada um deles de acordo com a Tua vontade, Pai.
Peço a Ti pelos Teus filhos, Senhor. Não somos nada sem Ti. Necessitamos de Tua sabedoria, de Teu discernimento, de Teu entendimento, Pai. Por favor, Senhor, nos ensine e nos capacite cada vez mais para proclamarmos o Teu Evangelho. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. E não se esqueça, amanhã às 19h30, ao vivo, aqui no canal, tá? Curta, compartilhe, comente. Que Jesus Cristo esteja em seu coração e que Deus abençoe.